Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começarmos essa história, quero te convidar a se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo histórias que revelam detalhes profundos do nosso passado. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar um pouco do seu tempo para ouvir e sentir essa narrativa. Agora relaxe, feche os olhos se quiser e deixe-se levar por esta história que atravessa séculos para nos alcançar. Hoje vamos mergulhar na vida de um homem que nasceu para ser imperador, mas que no fundo talvez desejasse ser qualquer outra coisa. Um menino que perdeu a infância em meio a intrigas políticas, que carregou sobre os ombros o peso de uma nação inteira antes mesmo de entender o que isso significava. Um homem que amou as ciências, as artes, os livros, mas que foi obrigado a vestir a coroa e governar um país imenso, contraditório e violento. Esta é a verdadeira história de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Para entendermos quem foi Pedro, precisamos primeiro sentir o lugar e o tempo em que ele nasceu. Imagine o Rio de Janeiro de 1825. As ruas ainda eram estreitas, enlameadas quando chovia, poeirentas sob o sol. O cheiro do mar se misturava ao odor dos mercados, dos cavalos, das carroças que passavam carregadas de mercadorias. A cidade crescia rapidamente, mas ainda guardava um ar colonial, com casarões brancos, igrejas imponentes e, claro, o movimento constante de pessoas escravizadas carregando fardos, servindo nas casas, construindo os edifícios que sustentavam a elite. O Brasil havia acabado de se tornar independente. Dom Pedro I, pai do menino que nasceria naquele ano, havia rompido com Portugal apenas 3 anos antes, em 1822. Mas a independência não trouxe paz. O país vivia em ebulição, com revoltas em várias províncias, uma economia instável e uma elite dividida entre conservadores e liberais. E no meio desse turbilhão político, em 2 de dezembro de 1825, nasceu Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano, Francisco Xavier de Paula Leocádio, Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Um nome imenso para um bebê que mal sabia o peso que carregaria. Pedro nasceu no Palácio de São Cristóvão, cercado de luxo, mas também de tensões. Seu pai, Dom Pedro I, era um homem impulsivo, passional, autoritário. Sua mãe, Dona Leopoldina, era uma mulher culta, sensível, de origem austríaca, que sofria com as traições constantes do marido e com a pressão da vida na corte. A infância de Pedro deveria ser dourada, mas não foi. Quando ele tinha apenas 1 ano, sua mãe morreu. As causas oficiais falam de febre puerperal após o parto de outra filha, mas os rumores na corte eram outros. Diziam que ela havia sido maltratada por Dom Pedro I, que as tristezas e humilhações haviam minado sua saúde. A morte de Leopoldina deixou o pequeno Pedro órfão de mãe antes mesmo de poder guardar sua imagem na memória. E assim, começou uma infância marcada pela ausência, pela solidão disfarçada, em meio ao luxo do palácio. Dom Pedro I não era um pai presente. Estava sempre envolvido em questões políticas, em amantes, em festas. O menino Pedro cresceu cercado de criados, tutores, professores rígidos que lhe ensinavam línguas, história, ciências. Mas faltava carinho, faltava a presença de alguém que o olhasse como criança e não como futuro imperador. Aos 6 anos, a vida de Pedro mudou drasticamente. Seu pai, pressionado por crises políticas e cada vez mais impopular, decidiu abdicar do trono brasileiro. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I partiu para Portugal, deixando para trás um menino de 5 anos que mal entendia o que estava acontecendo. De repente, Pedro se tornou imperador. Mas como um menino de 5 anos poderia governar um país? A solução foi criar uma regência. Homens da elite política assumiram o governo em nome do menino imperador, enquanto ele crescia, estudava e se preparava para um dia assumir de fato o poder. Esses anos de regência foram conturbados. O Brasil vivia revoltas em várias regiões. A cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, a balaiada no Maranhão, a Revolução Farroupilha no Sul. O país estava se despedaçando e muitos temiam que a unidade nacional não resistisse. Enquanto isso, Pedro crescia isolado no Palácio de São Cristóvão. Sua infância foi roubada. Ele não brincava como outras crianças.
Passava horas estudando latim, francês, inglês, alemão, matemática, história natural. Seus tutores eram exigentes, às vezes cruéis. Ele aprendeu desde cedo que erros não eram tolerados, que ele precisava ser perfeito, exemplar. E talvez tenha sido nesse período que nasceu nele uma melancolia que nunca o abandonaria. Uma tristeza silenciosa de quem carrega responsabilidades que não pediu. O menino Pedro tinha uma curiosidade voraz. Adorava ler, adorava aprender. Passava horas na biblioteca do palácio, folheando livros de botânica, astronomia, geografia. Gostava de observar os jardins, de colecionar plantas, de fazer anotações sobre tudo o que via. Era um menino tímido, introspectivo, que preferia a companhia dos livros à das pessoas. E talvez fosse essa solidão que o transformaria, anos depois, em um dos governantes mais cultos e eruditos que o Brasil já teve. Mas, por enquanto, ele era apenas uma criança sem infância, preparada para ser símbolo antes de ser gente. Aos 14 anos, em 1840, Pedro foi declarado maior de idade. Foi um golpe político. Os liberais, temendo que o país se fragmentasse durante a regência, pressionaram pela antecipação da maioridade do imperador. Achavam que um governante legítimo, mesmo jovem, traria mais estabilidade do que os regentes. E assim, em 23 de julho de 1840, Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos, foi coroado imperador do Brasil. Imagine o peso disso, um adolescente, ainda formando sua personalidade, sendo colocado à frente de um país imenso, dividido, violento. Ele não teve escolha, não pôde dizer não. Simplesmente colocaram a coroa sobre sua cabeça e esperaram que ele salvasse a nação. Os primeiros anos de Pedro II como imperador foram de aprendizado difícil. Ele ainda era jovem, inseguro, cercado de políticos experientes que tentavam manipulá-lo. Mas, aos poucos, ele foi mostrando uma inteligência aguda, uma capacidade de perceber as intrigas, de ler nas entrelinhas. Ele aprendeu a jogar o jogo político com sutileza. Não era explosivo como o pai. Era calmo, observador, paciente. E essa paciência seria uma de suas maiores armas. Pedro cresceu rápido demais. Aos 15, 16 anos, já lidava com crises que exigiriam maturidade de um homem de 40. E, no fundo, talvez parte dele tenha ficado presa naquela infância que nunca teve. Naquele desejo de ser apenas um garoto curioso, livre para estudar o que quisesse, sem o peso da coroa. Você chegou até aqui e já conhece um pouco da infância solitária de Pedro. Se ainda não deixou seu like, aproveite este momento para fazer isso e se inscrever no canal para que possamos continuar juntos, explorando mais histórias que o tempo quase apagou, mas que ainda merecem ser ouvidas. Para entender quem Pedro se tornaria, é essencial olhar para as escolhas que fizeram por ele antes mesmo que pudesse escolher. Aos 17 anos, em 1843, os conselheiros do Império decidiram que era hora de Pedro se casar. Afinal, um imperador precisava de herdeiros, de uma imperatriz ao seu lado. Mas Pedro não teve a chance de escolher por amor. O casamento foi arranjado, como era comum entre a realeza europeia. Procuraram entre as casas nobres da Europa uma noiva adequada. A escolhida foi Teresa Cristina de Bourbon Duas Sicílias, princesa do Reino das Duas Sicílias, hoje parte da Itália. Ela tinha 21 anos, 4 a mais que Pedro. Era uma mulher simples, de aparência comum, sem a beleza deslumbrante que se esperava de uma princesa. Mas tinha algo mais importante para a corte. Vinha de uma família tradicional e católica, era obediente, seria uma esposa discreta. O casamento aconteceu em 1843, por procuração primeiro, e depois pessoalmente quando Teresa chegou ao Brasil. Dizem que quando Pedro a viu pela primeira vez, não conseguiu esconder a decepção. Os retratos que lhe haviam mostrado eram mais favoráveis do que a realidade. Ele esperava algo diferente. E Teresa, por sua vez, percebeu o desapontamento nos olhos do jovem imperador. Foi um começo difícil, marcado por uma frieza que nunca se dissolveria completamente. Mas Teresa era paciente, dedicada. Ela aprendeu a amar Pedro em silêncio, a aceitar que ele nunca a amaria da forma que ela desejava. E assim começou uma união que duraria quase 50 anos, mas que seria marcada mais pelo dever do que pela paixão. Pedro, desde cedo,
mostrou-se um homem diferente da maioria dos governantes de seu tempo. Enquanto outros imperadores e reis se entregavam ao luxo, às festas, aos prazeres da corte, ele preferia passar horas em sua biblioteca. Acordava cedo, por volta das 6 da manhã, e seguia uma rotina rigorosa. Estudava línguas, lia jornais de vários países, mantinha correspondência com cientistas, escritores e pensadores da Europa e das Américas. Ele tinha uma sede insaciável por conhecimento. Aprendeu a falar fluentemente português, francês, inglês, alemão, italiano, espanhol, latim, grego, hebraico, sânscrito, árabe, tupi-guarani. Era um políglota impressionante, capaz de ler textos antigos nas línguas originais. Mas essa erudição tinha um lado sombrio. Pedro usava os estudos como refúgio. Era sua forma de escapar da realidade de um império que o sufocava. Ele não gostava das intrigas políticas, das negociações sujas, das mentiras que permeavam a corte. Preferia o mundo dos livros, onde tudo era mais claro, mais lógico. E talvez essa preferência pelo conhecimento abstrato tenha sido também uma forma de evitar olhar de frente para as contradições do Brasil que governava. Um país que se dizia civilizado, mas que mantinha milhões de pessoas escravizadas. Um país que pregava progresso, mas que se recusava a mudar as estruturas que sustentavam a desigualdade. Pedro era fascinado pela ciência. Ele patrocinou expedições científicas pelo Brasil, convidou naturalistas estrangeiros para estudar a fauna e a flora brasileira, criou instituições de pesquisa, incentivou a construção de estradas de ferro, de telégrafos, de sistemas de iluminação pública. Ele queria modernizar o Brasil, transformá-lo em uma nação respeitada no cenário internacional. Mas, ao mesmo tempo, fechava os olhos para a escravidão que sustentava toda a economia do país. Essa contradição o perseguiria por toda a vida. Teresa Cristina, por sua vez, encontrou seu lugar na discrição. Ela nunca tentou competir com o intelecto de Pedro. Dedicou-se a obras de caridade, a apoiar instituições religiosas, a cuidar dos filhos. E filhos vieram, mas com eles também vieram as dores. O primeiro filho do casal, Afonso, nasceu em 1845 e morreu com apenas 2 anos. A perda devastou Teresa e também abalou Pedro, embora ele não demonstrasse suas emoções abertamente. Depois vieram Isabel, em 1846, e Leopoldina, em 1847. 2 meninas. Pedro desejava um herdeiro homem, alguém que pudesse continuar a linha sucessória de forma mais tradicional. Mas os anos passavam e nenhum outro filho nascia. Mais tarde, em 1850, nasceram 2 meninos, Pedro Afonso, e mais tarde outro filho, mas ambos morreram ainda bebês. Essas mortes marcaram profundamente a família imperial. Teresa chorava em silêncio, rezava nas capelas do palácio. Pedro se afundava ainda mais nos livros, como se quisesse esquecer a fragilidade da vida. O relacionamento entre Pedro e Teresa nunca foi de grande intimidade. Eles dormiam em quartos separados, algo comum entre a nobreza, mas que revelava também a distância emocional. Pedro respeitava Teresa, reconhecia sua dedicação, mas não a amava como ela desejava ser amada. E Teresa, sabendo disso, aprendeu a viver com a dor silenciosa de amar sem ser correspondida plenamente. Ela se tornou uma sombra discreta ao lado do imperador, sempre presente, mas nunca no centro das atenções. E talvez essa discrição tenha sido sua forma de sobreviver em um casamento que nunca foi escolha, mas imposição. Pedro, ao longo dos anos, teve outros afetos. Há relatos de que ele manteve relações com outras mulheres, especialmente com a Condessa de Barral, uma dama da corte que foi tutora de suas filhas e que se tornou sua confidente mais próxima. A relação entre Pedro e a Condessa era complexa. Alguns dizem que foi platônica, uma amizade intelectual profunda. Outros sugerem que houve mais. Seja como for, a Condessa de Barral ocupava um espaço no coração de Pedro que Teresa nunca conseguiu alcançar. E Teresa, sabendo disso, engolia a dor e continuava sendo a imperatriz exemplar que todos esperavam que fosse. O Brasil que Pedro governava era um país de extremos. De um lado, a elite que vivia no luxo das fazendas de café, nos palacetes do Rio de Janeiro, nas festas da corte. Do outro, a massa de escravizados que sustentava toda essa riqueza. Eram homens, mulheres e crianças arrancados da África.
trazidos em navios negreiros em condições desumanas, vendidos como mercadorias, trabalhando até a exaustão nas plantações, nas minas, nas casas. Pedro via isso. Ele não era cego, mas também não tinha a coragem de enfrentar de frente a elite agrária que dependia da escravidão. Ele sabia que qualquer movimento mais radical poderia causar uma rebelião, poderia levar à desestabilização do império. Então ele escolheu o caminho do meio, a abolição gradual, as leis que libertavam aos poucos, mas sem atacar a estrutura. Era uma escolha política, mas também era uma escolha moral questionável. E essa ambiguidade definiria grande parte de seu reinado. Pedro governava com uma mão firme, mas não autoritária. Ele respeitava as instituições, o parlamento, a Constituição. Diferente do pai, que era explosivo e centralizador, Pedro preferia negociar, ouvir, ponderar. Ele se via como um moderador, alguém que mantinha o equilíbrio entre liberais e conservadores, entre as províncias e o governo central. E, de certa forma, isso funcionou. O Brasil viveu décadas de relativa estabilidade durante seu reinado, algo raro na América Latina daquele período. Mas essa estabilidade tinha um custo. Era uma paz construída sobre a manutenção de privilégios, sobre a continuidade da escravidão, sobre o silenciamento das vozes que pediam mudanças mais profundas. A rotina de Pedro era de um estudioso obsessivo. Ele passava horas lendo, escrevendo, anotando. Mantinha diários detalhados, registrava suas viagens, suas conversas, suas impressões. Ele viajava muito pelo Brasil, algo incomum para um imperador. Queria conhecer o país, ver de perto as realidades das diferentes regiões. Visitava escolas, hospitais, fábricas, conversava com pessoas comuns, com cientistas, com artistas. Ele se via como um mecenas, um protetor das artes e das ciências. E, de fato, seu reinado foi marcado por um florescimento cultural. Mas, ao mesmo tempo, esse amor pela cultura convivia com a aceitação passiva de um sistema brutal de exploração. Pedro também tinha um lado humano, vulnerável. Ele sofria de insônia, de crises de melancolia. Havia noites em que acordava no meio da madrugada e ficava andando pelos corredores do palácio, incapaz de voltar a dormir. Ele sentia o peso da coroa, a solidão do poder. Mesmo cercado de pessoas, ele estava sempre sozinho. Ninguém podia entender completamente o que era carregar a responsabilidade de um império inteiro. E talvez fosse essa solidão que o fazia buscar refúgio nos livros, nas ciências, nas conversas com intelectuais estrangeiros que não o viam apenas como imperador, mas como um igual no mundo das ideias. Teresa, enquanto isso, continuava sua vida discreta. Ela nunca reclamou publicamente, nunca causou escândalos. Era o modelo de esposa que a sociedade esperava. Mas em seu íntimo, carregava as marcas de um casamento sem paixão, de filhos perdidos, de um amor não correspondido. E talvez, em suas orações noturnas, ela pedisse apenas um pouco de atenção, um olhar mais carinhoso do homem que dormia em outro quarto, distante mesmo quando perto. Os anos passavam e Pedro se consolidava como imperador. Ele tinha agora 30, 40 anos, e o Brasil mudava ao seu redor. As cidades cresciam, as ferrovias se expandiam, o café se tornava o ouro verde que enriquecia o país. Mas junto com o progresso, vinha também a pressão internacional contra a escravidão, a pressão interna dos abolicionistas, a pressão dos republicanos que começavam a questionar a própria existência da monarquia. Pedro sentia essas forças se movendo, mas ainda acreditava que poderia controlá-las, que poderia guiar o Brasil para um futuro melhor, sem rupturas violentas. Ele estava errado, mas isso só ficaria claro muitos anos depois, quando tudo desmoronasse. Nos anos 1850 e 1860, o Brasil vivia um período de aparente prosperidade. A economia do café estava em alta, as cidades se modernizavam, o Rio de Janeiro ganhava ares de capital imperial, com seus teatros, museus e avenidas largas. Pedro II estava no auge de seu poder, respeitado dentro e fora do país. Ele havia se tornado uma figura conhecida internacionalmente, correspondendo-se com cientistas como Louis Pasteur, com escritores como Victor Hugo, com pensadores de toda a Europa. O imperador brasileiro era visto como um monarca iluminado, um homem que aliava poder político e erudição, algo raro entre os governantes da época. Mas por trás dessa imagem pública de sucesso, havia fissuras que começavam a aparecer.
Fissuras na estrutura do império, na economia baseada na escravidão, na própria figura do imperador que envelhecia, carregando o peso de contradições que nunca conseguiu resolver completamente. Em 1864, o Brasil se viu envolvido em um conflito que marcaria profundamente a história do país e do próprio Pedro II. Era a Guerra do Paraguai, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança. O conflito começou por disputas territoriais e políticas na região do Prata, envolvendo o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. O ditador paraguaio Francisco Solano Lopes desafiou os interesses brasileiros e argentinos na região, e o que parecia ser um conflito rápido se transformou na guerra mais sangrenta da história da América do Sul. Pedro II apoiou firmemente a entrada do Brasil na guerra. Ele acreditava que era necessário defender os interesses nacionais, manter a influência brasileira na região e demonstrar força militar. Mas o que ninguém imaginava é que a guerra duraria 6 anos, de 1864 a 1870, e custaria a vida de centenas de milhares de pessoas. O Paraguai foi praticamente destruído, sua população foi dizimada, e o Brasil, embora tenha saído vitorioso, pagou um preço altíssimo. Durante a guerra, Pedro acompanhou de perto os acontecimentos. Ele visitou o fronte, conversou com soldados, viu de perto o sofrimento dos homens que lutavam em seu nome. E isso o marcou. Ele não era um homem de guerra, era um homem de livros, de ciências. Ver a violência, o sangue, a destruição, era algo que o perturbava profundamente. Há relatos de que ele voltou dessas visitas mais melancólico, mais silencioso. A guerra revelou a ele o lado mais cruel do poder, o fato de que suas decisões tinham consequências terríveis na vida de pessoas reais. Mas, mesmo assim, ele manteve o apoio ao conflito até o fim, porque acreditava que era seu dever como imperador defender o Brasil. Essa tensão entre o homem sensível e o governante pragmático nunca se resolveria. A Guerra do Paraguai também teve outro efeito profundo. Ela fortaleceu o exército brasileiro. Milhares de soldados voltaram da guerra com experiência de combate, com uma nova consciência de seu papel na sociedade. Muitos desses soldados eram negros, escravizados que foram prometidos liberdade em troca de lutar. E quando voltaram, começaram a questionar por que lutaram por um país que ainda mantinha a escravidão. Esse questionamento se espalhou. O exército, que antes era uma instituição distante da política, começou a se envolver cada vez mais nos debates nacionais. E esse seria um dos fatores que, anos depois, levaria à queda do império. Enquanto isso, dentro do palácio, a vida de Pedro seguia sua rotina quase monástica. Ele acordava cedo, estudava, despachava com ministros, recebia embaixadores, lia relatórios e à noite voltava aos livros. Teresa Cristina continuava sendo a esposa discreta, sempre ao fundo, sempre presente, mas nunca central. As filhas cresciam. Isabel, a primogênita, era especialmente próxima do pai. Ela herdou dele a inteligência, a curiosidade. Pedro via nela uma sucessora capaz. Embora soubesse que a sociedade brasileira, profundamente machista e conservadora, teria dificuldade em aceitar uma mulher no trono. Mesmo assim, ele a preparou para essa possibilidade. Isabel estudava, participava de cerimônias oficiais, aprendia sobre política e administração, e entre pai e filha havia uma cumplicidade que Pedro nunca conseguiu construir com Teresa. Os anos 1870 trouxeram novos desafios. A questão da escravidão se tornava cada vez mais urgente. O mundo inteiro já havia abolido a escravidão. O Brasil era um dos últimos países a manter o sistema. A pressão internacional aumentava, e dentro do país, os movimentos abolicionistas ganhavam força. Pedro sabia que a abolição era inevitável. Ele mesmo, no fundo, era contra a escravidão. Há relatos de que ele libertava escravos de sua propriedade pessoal, de que ajudava financeiramente movimentos abolicionistas de forma discreta. Mas como imperador, ele não podia simplesmente decretar o fim da escravidão. Precisava negociar com o parlamento, com os fazendeiros, com a elite agrária que dependia do trabalho escravo. E assim, ele optou pela abolição gradual. Em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que declarava livres todos os filhos de escravizadas nascidos a partir daquela data.
Era um passo importante, mas insuficiente. Os abolicionistas queriam mais. Queriam a abolição imediata e total. E Pedro, preso entre as pressões de ambos os lados, tentava manter o equilíbrio. Mas esse equilíbrio era cada vez mais frágil. A cada ano que passava, mais vozes se levantavam exigindo mudanças. E Pedro, que sempre se viu como um moderador, começava a perceber que talvez não fosse mais possível agradar a todos. Nos anos 1870, Pedro também começou a viajar mais. Em 1871, ele fez sua primeira grande viagem internacional, visitando a Europa e os Estados Unidos. Foi a primeira vez que um monarca brasileiro deixou o país durante o reinado. A viagem durou meses. Pedro visitou museus, universidades, fábricas, exposições. Conversou com cientistas, artistas, líderes políticos. Ele era recebido com honras em todos os lugares, tratado como uma celebridade intelectual. Nos Estados Unidos, ele se encontrou com o presidente, visitou a Filadélfia durante a exposição do centenário, ficou encantado com as novidades tecnológicas, como o telefone de Graham Bell. Ele foi um dos primeiros a testar o aparelho, e a cena ficou famosa. Pedro ao telefone, ouvindo a voz vinda de longe, maravilhado como uma criança. Aquele momento revelava quem ele realmente era no fundo. Um eterno curioso, um amante do conhecimento. Mas essas viagens também revelavam outra coisa. Pedro estava cansado. Cansado do peso da coroa, das intrigas políticas, das responsabilidades intermináveis. Quando viajava, ele podia ser apenas Pedro, o estudioso, o viajante. Ninguém o cobrava. Ninguém esperava decisões. Ele podia caminhar pelas ruas de Paris, de Londres, de Nova York, sem a pompa e o protocolo que o sufocavam no Brasil. E talvez, nessas viagens, ele tenha sentido pela primeira vez na vida o que era ser livre. Mas a liberdade era temporária. Sempre chegava o momento de voltar, de colocar novamente a coroa, de retomar o papel de imperador. Teresa Cristina raramente acompanhava Pedro nessas viagens longas. Ela ficava no Brasil, cuidando das responsabilidades que ele deixava, mantendo a presença da família imperial. E talvez, nessas ausências, ela sentisse um misto de alívio e solidão. Alívio por não ter que estar ao lado de um homem que nunca a amou plenamente. Solidão por ser deixada para trás mais uma vez. Teresa envelhecia em silêncio, aceitando seu destino com a resignação de quem aprendeu desde cedo que a felicidade não era garantida, nem mesmo para uma imperatriz. O Brasil, enquanto isso, continuava mudando. As cidades cresciam, a população aumentava, novas ideias circulavam. O positivismo, uma filosofia que pregava a ordem, o progresso e a ciência como guias da sociedade, ganhava adeptos entre os jovens intelectuais e militares. Muitos desses positivistas começavam a questionar a monarquia. Achavam que o Brasil precisava de uma república, de um governo baseado na razão e não na tradição. E Pedro, sempre atento aos movimentos intelectuais, lia esses debates, conversava com republicanos, ouvia suas críticas. Ele não concordava com tudo, mas também não os reprimia. Acreditava na liberdade de expressão, no debate de ideias. E talvez essa tolerância tenha sido, paradoxalmente, uma das causas de sua queda. Porque ao permitir que os republicanos falassem livremente, ele também permitiu que eles ganhassem força. A década de 1880 chegou trazendo ainda mais tensões. A questão da escravidão não podia mais ser adiada. Em 1885, foi aprovada a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravizados com mais de 60 anos. Mas a medida era praticamente inútil. Poucos escravos chegavam a essa idade, e os que chegavam já estavam velhos demais para trabalhar. Então os senhores os libertavam sem grandes perdas. A lei foi vista como uma farsa, uma tentativa de acalmar os abolicionistas sem realmente mudar nada. E a pressão só aumentava. Pedro, nesse período, já estava com mais de 60 anos. Sua saúde começava a fraquejar. Ele sofria de diabetes, uma doença que na época não tinha tratamento eficaz. Sentia-se cansado, fraco. A barba, que antes era castanha, agora estava completamente branca. Ele parecia um profeta bíblico, com aquele olhar distante, carregando o peso dos anos e das decisões. E talvez, no fundo, ele soubesse que seu tempo estava acabando, que o mundo mudava rápido demais, e que ele, mesmo com toda a sua inteligência, não conseguiria acompanhar.
Em 1887, Pedro precisou viajar novamente para a Europa, dessa vez por motivos de saúde. Ele estava doente, precisava de tratamento, e na ausência dele, quem assumiu a regência foi sua filha Isabel. A princesa Isabel, como era chamada, era uma mulher de convicções fortes. Ela era profundamente religiosa, católica devota, mas também era abolicionista convicta. Ela acreditava que a escravidão era um pecado, uma injustiça que precisava ser corrigida. E quando assumiu o poder, mesmo que temporariamente, ela decidiu agir. Em 13 de maio de 1888, com Pedro ainda na Europa, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que abolia completamente a escravidão no Brasil. Foi um momento histórico, celebrado por milhares de pessoas nas ruas, nas igrejas, nas praças. Negros libertos choravam, dançavam, cantavam. Era o fim oficial de quase 4 séculos de escravidão. Mas a abolição veio tarde demais e de forma incompleta. Não houve nenhuma política de integração dos ex-escravizados na sociedade. Eles foram libertos, mas sem terras, sem educação, sem oportunidades. Muitos continuaram trabalhando nas mesmas fazendas, agora como trabalhadores explorados em vez de escravos. A liberdade era apenas jurídica, não real. A abolição também teve um efeito político devastador para o império. Os fazendeiros, que dependiam do trabalho escravo, sentiram-se traídos. Eles haviam apoiado a monarquia durante décadas, mas agora viam seus interesses ignorados. E muitos deles, revoltados, começaram a apoiar o movimento republicano. Se a monarquia não os protegia mais, então era hora de mudar de sistema. Ao mesmo tempo, os abolicionistas, que deveriam ter se tornado aliados do império após a Lei Áurea, também não deram seu apoio total. Muitos achavam que a abolição havia sido tímida, que deveria ter vindo acompanhada de reformas sociais profundas. E assim, paradoxalmente, ao fazer a coisa certa, a monarquia perdeu o apoio de todos os lados. Quando Pedro voltou da Europa, em 1888, ele encontrou um Brasil diferente. A escravidão havia acabado, mas o país estava mais dividido do que nunca. Os republicanos ganhavam força. O exército, que havia se fortalecido após a Guerra do Paraguai, estava cada vez mais politizado. Muitos oficiais eram positivistas. Acreditavam que o Brasil precisava de um governo militar forte, não de uma monarquia enfraquecida. E Pedro, velho e doente, não tinha mais energia para lutar. Ele via as mudanças acontecendo ao seu redor, mas parecia resignado, como se soubesse que seu tempo havia passado. Os últimos meses do Império foram de tensão crescente. Havia rumores de golpe, de conspirações. O Marechal Deodoro da Fonseca, um dos líderes do exército, era pressionado pelos republicanos a dar um golpe. Ele hesitava. Deodoro tinha respeito por Pedro, via nele um homem honrado, mas ao mesmo tempo sentia que a monarquia estava obsoleta, que o Brasil precisava de mudanças. E assim, na madrugada de 15 de novembro de 1889, Deodoro liderou um golpe militar que depôs o Império e proclamou a República. Foi um golpe quase sem violência. Não houve resistência. O povo assistiu tudo bestializado, como disse o escritor Machado de Assis. Ninguém saiu às ruas para defender o imperador. Pedro estava no Palácio de Petrópolis quando recebeu a notícia. Ele não reagiu com raiva ou desespero, apenas uma tristeza profunda. Ele sabia que esse dia chegaria, e talvez no fundo sentisse até um certo alívio. O peso da coroa finalmente seria tirado de seus ombros. Mas, junto com o alívio, vinha a dor de ver tudo pelo que trabalhou durante quase 50 anos, desmoronar da noite para o dia. Pedro foi informado de que ele e a família imperial teriam que deixar o Brasil imediatamente. Não houve tempo para se despedir, para se preparar. Na madrugada do dia 17 de novembro, ele, Teresa Cristina, Isabel e o restante da família foram escoltados até o porto do Rio de Janeiro e embarcaram em um navio com destino à Europa. Pedro estava velho, doente, cansado. Teresa chorava em silêncio. Isabel tentava manter a compostura. E assim, sem pompa, sem cerimônias, o último imperador do Brasil deixava seu país para sempre. O exílio foi um golpe final na vida de Pedro. Ele, que havia dedicado quase 50 anos de sua existência ao Brasil, que havia acordado todos os dias pensando no país, que havia carregado o peso da coroa desde os 5 anos de idade, agora
era expulso como se fosse um estranho. Não houve julgamento, não houve acusações formais de crimes, apenas a decisão fria dos republicanos de que a monarquia não tinha mais lugar no Brasil. E Pedro, sempre respeitoso às instituições, aceitou. Não tentou organizar uma resistência, não pediu ao exército que lutasse por ele. Simplesmente partiu, levando consigo apenas algumas roupas e muitos livros. Dizem que ele recusou o dinheiro que o novo governo ofereceu como indenização. Não queria nada deles. Queria apenas ir embora com dignidade. A viagem de navio até a Europa foi longa e dolorosa. Pedro passava horas no convés, olhando para o horizonte, talvez tentando ver pela última vez a costa brasileira que se afastava. Teresa Cristina estava ao seu lado, mais silenciosa do que nunca. Ela que havia deixado sua terra natal jovem para se casar com um imperador que nunca a amou completamente, agora deixava também a terra que havia aprendido a chamar de sua. Isabel tentava consolar os pais, mas ela mesma estava devastada. Havia perdido a coroa que seria sua, o futuro que havia sido prometido desde que nasceu. E todos eles sabiam que não voltariam, que o Brasil que conheceram havia acabado. Quando chegaram a Portugal, a família imperial foi recebida com respeito, mas também com uma certa frieza. Afinal, Portugal tinha sua própria monarquia, seus próprios problemas. Pedro não era mais um imperador poderoso. Era apenas um exilado, um velho cansado que havia perdido tudo. Pedro e Teresa se instalaram em um hotel em Lisboa, depois em Paris. Viviam de forma modesta, muito diferente do luxo que conheceram no Brasil. Pedro continuava estudando, lendo, mas agora havia algo diferente. Uma melancolia mais profunda, uma sensação de vazio. Ele escrevia cartas para amigos no Brasil, perguntava sobre o país, sobre como estava a República. Mas as respostas eram cada vez mais raras. As pessoas tinham medo de manter contato com o antigo imperador, medo de serem vistas como monarquistas em um país que agora era republicano. E assim, aos poucos, Pedro foi sendo esquecido. Esquecido pelo país ao qual havia dedicado a vida inteira. Apenas um mês após chegarem a Portugal, em dezembro de 1889, Teresa Cristina faleceu. Ela teve um ataque cardíaco súbito e morreu nos braços de Pedro. Foi um golpe devastador para ele. Teresa nunca havia sido o grande amor de sua vida, mas ela estava ao seu lado por mais de 45 anos. Ela havia sido sua companheira silenciosa, sua imperatriz discreta, e agora ela se ia, deixando-o ainda mais sozinho. Pedro ficou arrasado. Ele, que sempre foi tão controlado, tão racional, chorou abertamente. Há relatos de que ele passou dias ao lado do corpo dela, recusando-se a se alimentar, a dormir. Era como se parte dele tivesse morrido junto com ela. E talvez tenha morrido, porque depois da morte de Teresa, Pedro nunca mais foi o mesmo. Nos meses seguintes, a saúde de Pedro se deteriorou rapidamente. A diabetes piorava. Ele tinha febres constantes. Tossia muito. Os médicos disseram que ele estava com pneumonia. Mas no fundo, todos sabiam que ele estava morrendo de tristeza, de desgosto, de uma vida que havia perdido todo o sentido. Pedro passou seus últimos dias em um quarto de hotel em Paris, cercado apenas por Isabel e poucos amigos leais. Ele não tinha mais força para ler, para estudar. Apenas ficava deitado, olhando para o teto, talvez repassando em sua mente toda a sua vida. A infância roubada, o peso da coroa colocada sobre seus ombros quando ainda era criança, os anos de governo tentando equilibrar interesses impossíveis, a solidão de ser imperador, e agora o exílio, a perda de tudo. Em 5 de dezembro de 1891, 2 anos após ser deposto, Pedro de Alcântara faleceu em Paris aos 66 anos. Suas últimas palavras foram sobre o Brasil. Ele pediu que Deus abençoasse o país, que cuidasse do povo brasileiro. Até o último suspiro, ele pensava no Brasil. Isabel estava ao lado dele quando ele fechou os olhos pela última vez. Ela segurou sua mão, chorou silenciosamente e sentiu que com a morte do pai, morria também uma era inteira da história brasileira. O corpo de Pedro foi velado em Paris e poucas pessoas compareceram. Ele, que havia sido imperador de um país continental, que havia sido respeitado por líderes de todo o mundo, morreu quase esquecido, longe de casa. A notícia da morte de Pedro chegou ao Brasil alguns dias depois, e de repente, algo estranho aconteceu.
O país que o havia expulsado sem resistência, que havia proclamado a República sem olhar para trás, agora chorava sua morte. As pessoas começaram a lembrar dos anos de estabilidade sob seu governo, da dedicação dele ao país, de sua erudição, de sua moderação. Houve missas, homenagens, artigos nos jornais relembrando sua trajetória. Era como se o Brasil tivesse acordado tarde demais, percebendo que havia perdido algo importante. Mas Pedro não estava mais ali para ver esse arrependimento tardio. O corpo de Pedro foi enterrado inicialmente em Portugal, mas com o passar dos anos, surgiu um movimento para trazê-lo de volta ao Brasil. Somente em 1921, mais de 30 anos após sua morte, seus restos mortais e os de Teresa Cristina foram trasladados para o Brasil e sepultados na Catedral de Petrópolis, onde permanecem até hoje. Foi uma forma de finalmente trazer para casa o homem que nunca deveria ter sido expulso. Mas era tarde demais. Pedro já não era mais parte da história presente do Brasil, apenas da memória. Olhando para a vida de Pedro II agora, com a distância do tempo, podemos ver um homem cheio de contradições. Ele foi, sem dúvida, um dos governantes mais cultos e intelectualmente curiosos que o Brasil já teve. Falava 10 línguas, correspondia-se com os maiores pensadores de sua época, patrocinou a ciência e as artes, visitou museus e universidades ao redor do mundo. Ele via a educação como fundamental para o progresso do país e tentou, dentro de seus limites, modernizar o Brasil. Construiu ferrovias, telégrafos, incentivou a imigração europeia, apoiou a industrialização. Ele queria transformar o Brasil em uma nação respeitada, civilizada aos olhos do mundo. Mas, ao mesmo tempo, Pedro carregava uma contradição fundamental. Ele governou durante quase todo o seu reinado um país escravocrata. Milhões de pessoas viviam sem liberdade, trabalhando em condições desumanas, enquanto ele lia sobre filosofia e ciência em seu palácio. E embora ele pessoalmente fosse contra a escravidão, embora tenha libertado escravos de sua propriedade pessoal, ele não teve a coragem de enfrentar de frente a elite agrária e abolir imediatamente o sistema. Ele escolheu a abolição gradual, as leis que libertavam aos poucos, e com isso permitiu que a escravidão continuasse por décadas. Essa escolha, por mais que fosse politicamente compreensível, era moralmente questionável, e é algo que mancha seu legado. Pedro também foi um homem profundamente solitário. Ele nunca teve uma infância de verdade. Foi transformado em imperador quando ainda era uma criança, e isso moldou toda a sua personalidade. Ele aprendeu a controlar suas emoções, a ser sempre comedido, racional, moderado. Mas por trás dessa fachada de autocontrole, havia um homem sensível, melancólico, que usava os livros como refúgio de uma realidade que o sufocava. Ele teve um casamento sem paixão, uma esposa que o amava, mas que ele nunca amou plenamente. Teve filhos que perdeu ainda bebês, filhas que cresceram em um mundo que não as aceitava como sucessoras legítimas apenas por serem mulheres. E no final, foi expulso do país ao qual dedicou a vida inteira. Mas apesar de todas essas contradições, de todas essas falhas, Pedro II deixou uma marca profunda na história do Brasil. Seu reinado de quase 50 anos foi o período mais longo de estabilidade política que o país já teve. Ele conseguiu manter o Brasil unido em um momento em que toda a América Latina se fragmentava em repúblicas instáveis e ditaduras militares. Ele respeitou as instituições democráticas, o parlamento, a liberdade de imprensa. Nunca foi um tirano, nunca perseguiu opositores políticos. Permitiu que republicanos falassem livremente contra a monarquia, acreditando no debate de ideias. E talvez essa tolerância, essa crença na democracia, tenha sido sua maior virtude e também uma das causas de sua queda. Hoje, mais de um século depois de sua morte, Pedro II continua sendo uma figura controversa. Para alguns, ele é visto como um imperador sábio, um estadista exemplar que guiou o Brasil com moderação e inteligência. Para outros, ele é criticado por ter mantido a escravidão por tanto tempo, por não ter feito reformas sociais mais profundas, por ter sido incapaz de perceber que a monarquia estava se tornando obsoleta. Ambas as visões têm algo de verdade, porque Pedro foi as duas coisas ao mesmo tempo.
Um homem brilhante e um homem limitado. Um governante respeitoso das instituições e um mantenedor de privilégios. Um amante do progresso e um conservador que tinha medo de mudanças radicais. A história de Pedro II nos ensina algo importante sobre o poder e a solidão. Ele passou a vida inteira tentando ser o imperador perfeito, o governante que todos esperavam que fosse. Mas no processo, ele perdeu a chance de ser apenas Pedro, o homem que gostava de ler, de estudar, de conversar sobre ciências. Ele sacrificou sua própria felicidade em nome de um dever que lhe foi imposto antes mesmo que pudesse entender o que significava. E no final, quando tudo desmoronou, quando foi expulso e morreu no exílio, ele se viu sozinho, percebendo que havia dedicado a vida inteira a um país que o esqueceu tão rapidamente. Mas talvez o mais triste na história de Pedro II seja o fato de que ele realmente amava o Brasil, não da forma romântica e superficial que alguns governantes fingem amar seus países. Ele amava genuinamente. Estudava a geografia brasileira, a história, as línguas indígenas. Viajava pelo país tentando entender suas diferentes regiões. Conversava com pessoas comuns, visitava escolas, hospitais. Ele queria que o Brasil progredisse, que se tornasse uma nação respeitada. E foi justamente esse amor que tornou seu exílio tão doloroso. Porque ele não foi apenas expulso de um cargo político, foi expulso do país que amava, impedido de voltar, obrigado a morrer longe de casa. Quando pensamos em Pedro II, não podemos vê-lo apenas como uma figura histórica distante, um nome em livros de história. Precisamos lembrar que ele foi uma pessoa real, com medos, sonhos, frustrações. Foi uma criança que perdeu a mãe muito cedo, que viu o pai ir embora e nunca mais voltar. Foi um adolescente coroado imperador antes de estar pronto. Foi um homem que tentou equilibrar impossíveis, que carregou o peso de um império sobre os ombros por quase 50 anos. Foi um marido distante, um pai preocupado, um estudioso apaixonado. Foi alguém que no final morreu sozinho, em um quarto de hotel em Paris, longe de tudo o que conhecia, cercado apenas pela filha e por alguns amigos leais. A vida de Pedro II é também um espelho do Brasil, um país de contrastes gritantes, de riqueza e miséria lado a lado, de avanços e retrocessos, de momentos de brilho e de sombras profundas. Ele tentou governar esse país impossível, tentou manter a unidade, a estabilidade, o progresso, e de certa forma conseguiu, pelo menos por algumas décadas. Mas as contradições eram grandes demais, as injustiças profundas demais. E quando finalmente veio a mudança, ela não veio de forma suave como ele esperava. Veio de forma abrupta, violenta, através de um golpe militar que jogou fora não apenas a monarquia, mas também o homem que havia dedicado a vida ao país. E assim termina a história de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Uma história de poder e solidão, de erudição e contradições, de amor ao país e exílio cruel. Uma história que nos lembra que por trás de toda figura histórica existe uma pessoa, com toda a complexidade, as falhas e as virtudes que isso implica. Pedro não foi um herói perfeito, mas também não foi um vilão. Foi simplesmente humano, tentando fazer o melhor que podia dentro de circunstâncias que frequentemente o ultrapassavam. Você chegou até o final desta longa jornada pela vida de Dom Pedro II. Obrigado por me acompanhar nesta narrativa calma, por me ouvir contar a verdadeira história deste homem que foi imperador, mas que no fundo talvez desejasse ser apenas um estudioso, um viajante, alguém livre para perseguir suas paixões intelectuais sem o peso da coroa. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o lado humano de personagens que marcaram nosso passado. Cada gesto seu ajuda a manter vivas essas memórias que o tempo tenta apagar. E enquanto encerramos, lembre-se, cada pessoa, por mais poderosa que pareça, carrega dentro de si medos, sonhos e solidões que raramente vemos. Dom Pedro II carregou tudo isso durante uma vida inteira, e sua história continua ecoando, lembrando-nos de que o poder tem um preço, e que às vezes esse preço é a própria felicidade. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história para refletir.